esquece nos beats. Arrasta Saiyajin, tinha uma missão: trazer pro planeta Terra guerra e devastação. Mas meu destino foi ser diferente dos meus irmãos. Eu despertei a pureza dentro do meu coração. Eu ainda sinto que as lembranças daquele dia insistem em me perseguir. Já não sei pra onde ir, e mesmo se a luz se apagar e não iluminar a escuridão, eu sinto que o tempo está mudando a nossa direção. Acredito em você, esqueça essa paixão pra se libertar. Só há um caminho a se percorrer pra viver um sonho que não se acaba. Você quer tentar, já não importa mais onde estamos. Até a nossa vida se acabar, estou disposto a suportar qualquer dor. Podemos tentar, mesmo sem saber como amanhã será. E tudo que eu senti, guardei dentro de mim, gritando dentro do meu coração. Logo depois dos nossos acontecimentos, então Issei diria no caminho para Goku: nossa Rias deve estar bem decepcionado comigo. Parece que ela não gosta de mim. Mas Goku ficaria em silêncio. Issei diria: você não vai falar nada para mim, Goku. Goku diria que ele não tem mais nada para falar para Rias, que ele vai treinar depois dormir. Então Issei diria: ok, passaria a noite. Issei acordaria ele diria: bom, hoje é um novo dia, vou logo para me arrumar para não se atrasar para a escola. Então Issei, depois de se arrumar, iria para a casa do Goku. Então ele tocaria na campainha. Apareceria o Goku. Ele atenderia a porta diria: por que você está aqui, Issei? Ele diria que Goku estava muito estranho e que ele resolveu dar uma passadinha na casa dele. Então os dois iriam para a escola, mas só que antes eles veria que tinha uma garota no chão. Issei olharia e ficaria com a sua cara de pervertido. Goku daria um tapão na cabeça dele dizendo: sem gracinha, vamos ajudar a pobre da garota. Então eles ajudariam a pobre garota. Então Ásia diria: muito obrigado. Eles diria: de nada. Eles perguntaram se ela estaria indo para algum lugar. Ela diria que estaria indo na igreja o caminho, mas se eles poderiam ajudá-la. Goku diria: claro que podemos ajudar. Então eles iriam junto com ela. Eles ficariam conversando até chegar na igreja. Então eles veriam uma criança. Eles iriam lá. Então Ásia veria que o garoto estaria machucado e ela usaria seus poderes para ajudar o garoto a se recuperar. Issei ficaria super estranho. Goku diria que era para o Issei se afastar, já que ele é um demônio, que ele não pode ficar perto de gente da igreja. A Ásia terminaria e ela também diria o que eles estariam falando. Goku diria que não era nada não. Então eles foram direto para a igreja. A Ásia perguntaria para o Goku onde que ele estuda. Ele diria que ele estuda na escola Academia Ko. Ele diria que lá tem muita gente boa na escola. Issei diria que aquilo é verdade, que lá é uma escola muito boa, que ela poderia fazer muita amizade lá. Goku diria que se ela precisasse de ajuda para estudar lá, era só falar com eles. Ásia agradeceria que se ela precisar de ajuda para estudar em algum lugar, ela chamaria ele. Eles chegariam na igreja. Ásia agradeceria, falando que eles são as primeiras pessoas que ajudaram ela por aqui. Goku diria que isso foi nada, que ele gosta de ajudar todo mundo. Ásia perguntaria que qual era o nome deles. Goku diria que ele se chama Son Goku, mas que ela poderia chamar de Goku. O outro diria que o nome dele é Issei.
Então eles foram para a escola, e Sei diria para o Goku que eles têm que ir rápido para a escola, porque eles vão se atrasar para a escola, e ele continuaria dizendo que ele vai para o clube de ocultismo, que a Rias o chamou para fazer uns favores para ela. Goku diria que ele não quer falar mais dela, se eles poderiam mudar de assunto, e Sei diria tá bom, mas o que aconteceu com vocês dois? Goku diria que ele não quer falar sobre isso, e Sei diria tá bom. Então Issei levaria uma bronca da sua mestra dizendo que ele não poderia ir, ou ficar perto de uma igreja, que para eles são os inimigos das pessoas que é da igreja. Issei diria que isso explica o porquê que ele estava mal quando ele ficou perto da igreja. Rias diria para ele nunca mais ir para a igreja, porque isso poderia causar outra guerra com isso. Issei perguntaria o porquê que o Goku estava tão estranho com ela. Rias diria como assim estranho comigo? Issei diria que ele não sabe, mas quando ele falou o nome dela o Goku ficou super furioso quando citou o nome dela. Rias diria nos seus pensamentos: eu não acredito que ele levou tudo a sério que eu falei, parece que a Akeno estava certa, ele leva tudo pro pessoal. Rias diria que ela não sabe de nada, é que o Issei poderia voltar para sua sala de aula. Então Issei estaria na sala de aula, dizendo que a aula está muito difícil de resolver essas contas de matemática, que ele não consegue fazer nada, mas Goku fazeria as atividades de boa, já que ele era um aluno muito inteligente, e ele tiraria uma nota 10, e Sei pediria ajuda para o Goku, dizendo que ele não está conseguindo fazer as atividades. Goku diria que se ele passar as atividades ele poderia se ferrar, e Sei diria só uma. Goku daria as respostas para o Issei, então no intervalo Goku estaria na dele apenas refletindo, então Rias veria o Goku tentaria conversar com ele, mas ela seria muito mal recebida por ele. Rias diria que ele não precisava ficar bravo com ela por aquilo, que ela falou aquilo porque não gostou da atitude do Goku, porque ela já sabia que ele iria fazer graça naquele momento. Goku diria que ela sempre foi uma pessoa que nunca se importava com os outros, que ele está cansado de ficar ouvindo esses blá 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 dela, que ela é uma pessoa que ele não quer mais papo. Então Rias diria que ele estaria fora do clube ocultismo. Goku diria que ele não liga para aquele clube que faz merda nenhuma. Rias ficaria brava com Goku, e ela começaria a gritar com o Goku. A escola inteira começaria a ver a briga dos dois. Então um monte de gado falaria se ele estaria incomodando ela. Goku diria que é bom eles não entrar nessa discussão, mas uns deles tentaria dar um soco no Goku, mas ele com apenas a pressão do soco lançaria os três patetas para lá. Koneko e Akeno chegaria, dizendo para os dois pararem com aquela discussão, porque não iria levar a nada. Goku diria que ela tem razão, porque ficar discutindo com a Rias não vale a pena mesmo. Então ele sairia de lá. Todo mundo começaria a dizer que o Goku é um cara bem corajoso, que elas estão impressionadas com o que ele fez com aqueles três caras. E Sei diria para Rias que a briga foi bem feia. Rias diria para o Issei cuidar da vida dele, que era para ele fazer o que ela pediu para ele. Então Issei voltaria fazer o que ele estava fazendo para Rias. Então estaria já de noite. Apareceria um portal vermelho. Era Rias e seus servos. Então Goku veria várias pessoas mortas no chão. Ele diria que lixo que passou por ali. Então ele sentiria a presença de um demônio. Por isso que ele seguiria o rastro por lá. Então Rias e seus servos iria para dentro do local. Issei perguntaria para a Rias que o que eles estavam procurando. Ela diria que eles estão procurando um demônio renegado. E ela perguntaria se o Issei sabia o que era xadrez. Ele diria que se for o jogo de tabuleiro sim. Então ela explicaria para o Issei o funcionamento da posição de cada um deles, que as torres os bispos os peões. Um demônio especial pode dar poderes especiais através dessas peças. Ela diria que também fez a de Goku, que ele seria bem útil para eles, mas que eles brigaram por causa daquilo, fazendo uma cara bem triste. Então Goku veria que tinha os rastros que estava naquela casa. Goku diria que se ele ver ter tirado vida inocente, e então os membros do clube ocultismo começaria a se preparar para o encontro com esse demônio renegado. Então os monstros apareceria e falaria quem são eles. Então Rias Gremory diria que ela vai pagar pelos seus pecados, que ela vai destruí-la. O monstro começaria a rir de Rias Gremory dizendo que ela é apenas uma garota. Então ela começaria a tocar nos seus peitos. Issei diria que ela tem belos peitos. Sairia de lá um ácido. Issei seria
atacado, mas Goku com a sua velocidade pegaria o Issei, assim não deixando ele morto. Então a Rias diria que ele vai até atrapalhar os seus negócios. Goku diria que ele tá nem aí pra ela, é que ele só salvou o seu amigo, já que ela nem conseguiu cuidar do seu servo. Assim deixa do Rias super irritada, os dois começaria a discutir, mas Akeno falaria que agora não é a hora para ficar de briguinha. Então Kiba cortaria os braços do demônio renegado, assim deixando o demônio super furioso. Então o demônio desesperado atacaria a Koneko para matá-la, mas Goku não deixaria, assim dando um soco, afastando várias quadras dali. Koneko diria que ela poderia se virar sozinha. Goku diria como você é mal agradecida. Então chegaria a vez da Akeno, e ela começaria a torturar o demônio com os seus raios fortes. Então Rias falaria para o demônio falar as suas últimas palavras, e ela chamaria ela de cadela. Então Rias a mataria. Então Rias diria para o Goku que ela já morreu, que ele não precisa mais ficar aqui. Goku diria que ele concorda com a bruxa ruiva. Rias ficaria com raiva. Os dois começariam a brigar de novo, mas Goku diria que ele tem que sair, que ele não tem tempo para discutir, e sairia. Logo mais tarde, Issei estaria na sua bicicleta, indo para uma casa de uma pessoa, mas quando ele chega ele ver que tem ninguém, ele entraria mesmo assim. Ele falaria se tem gente em casa, mas quando ele explora um pouco a casa ele vê sangue, fala qual foi a pessoa horrível que fez aquilo. Então o padre passaria, falaria que os demônios são redes imundo que não passam de vermes. Então Issei perguntaria se for ele que fez aquilo, ele diria que sim, que ele vai fazer a mesma coisa com ele. Então ele acertaria uma bala na perna do Issei, deixando o Issei no chão. Ele tentaria usar sua sacra gear, mas não seria útil. Então ele falaria para o Issei implorar para ele. Issei falaria para deixar ele vivo, porque ele não quer morrer. Ele diria para ele falar mais alto, que ele não escutou. Ele repetir amanhece só com muito mais força a voz. Então Fred diria que para ele demônio bom é demônio morto. Mas quando ele iria matar o Issei, Ásia apareceria. Ela falaria que como assim? Você é um demônio, Issei. Fred diria que como que ela pode se misturar com aquela gentalha? Issei diria que sim, ele é um demônio. Ela não acreditaria nisso. Fred diria para a Ásia, viu só? Os demônios são pragas, eles decepcionam a gente, mente para as pessoas, matam pessoas inocentes, eles são pragas para o mundo, eles são a vergonha do universo, por isso que eles têm que ser eliminados. Quando Fred iria matar o Issei, ela entraria no meio dizendo que não precisa matar, que Deus nunca iria concordar com aquilo. Então Goku estaria voando, mas só que ele sentiria 3 presenças, que 2 presenças era conhecida. Então ele iria para essa casa para ver o que estava acontecendo. Fred diria que como ela ousa defender esse demônio, se ela sabe o que ela está fazendo. Ásia falaria que para deixar ele ir porque Issei é uma boa pessoa. Fred irritado diria para ela parar de falar mentira e cortaria as roupas dela. Ela perguntaria se ele está doido. Fred diria que a ele vai puni-la. Então Goku entraria na casa, ele chegaria no local onde estava o Issei, a Ásia e o padre Fred. Quando ele chega ele vê a Ásia sendo violentada pelo Fred. Goku ficaria super furioso vendo aquilo. Ele pegaria o pescoço do padre e diria que ele vai matá-lo. Ásia diria para ele não matar o padre. Goku diria porque ele não pode matá-lo. Ele violentou ela e mesmo assim ela não quer o mal para ele. Ásia diria que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, que ele vai ser julgado pelos seus pecados. Goku diria que ele não acredita nisso, que ele vai matar esse padre imundo. Issei diria para a Ásia fugir. Ásia diria que ela não vai deixar o Goku fazer aquela besteira. Então o padre aproveitaria o momento e pegaria sua arma para atirar no Issei. Mas Goku pegaria as balas antes. Mas o padre pegaria a Ásia, dizendo que se ele dá um passo ela está morta. Goku diria que ele é um covarde, porque se ele pegar ele com as suas mãos ele já estaria morto. Mas nesse momento apareceria um círculo mágico e apareceria Koneko, Kiba, Akeno e Rias. Goku diria: meu Deus, esse pessoal do clube ocultismo não para de me seguir. Então Rias diria que ela não perdoa quem machuca os seus servos, ainda mais daquele jeito.
Fred diria: viu só sua puta, você me atrapalhou, sua miserável. Goku disse que ele vai matar esse vagabundo, mas Akeno seguraria o Goku dizendo para ele se acalma. Então os anjos caídos começariam a ir para lá. Goku diria que tem vários amigos caídos vindos pra cá. Ele vai matar todos eles. Mas Akeno diria que não era só o momento certo para isso. Goku diria: como assim não? O pessoal do clube de ocultismo iria saindo de lá pelo portal. Akeno chamaria o Goku para entrar. Goku diria que ele não vai sair sem fazer aquele padre imundo pagar pelo que ele fez, mas Akeno puxaria para dentro do portal. Ace diria para ela levar a Ásia junto. Rias diria que não tem como, só quem é da sua família poderia entrar lá, e eles seriam teletransportados. Turn the meeting to his right, that bitches use me as a fucking best friend. I'll be this in the red, if the sun says, smoke a cigarette while I compress my depression. Então Issei estaria sendo curado pela Rias no banheiro. Enquanto isso, Goku estaria discutindo com o clube ocultismo. E Goku estaria dizendo que ele não sabe como que Akeno conseguiu puxar ele para o portal. Akeno diria que aquilo foi muito fácil. Ela diria se o Goku estava mais fraco por causa dela. Goku, tudo vermelhado, diria que ele só não queria machucar Akeno, mas ele continuaria dizendo que ele vai encontrar aquele padre imundo e espancar a cara daquele desgraçado. Mas Akeno perguntaria o que aquela garota loira tem tanto de especial para ele. Goku disse que eles se encontrarão aleatoriamente, mas que por mais que ela seja uma pessoa da igreja não significa que ela é uma pessoa mal com os demônios, que ela é uma pessoa boa com qualquer um. Mas o que eu fiquei com ódio foi aquele padre desgraçado ter pegado nas partes íntimas sem a permissão dela. Akeno seguraria ele dizendo que ele é um cara bem muito bom, que ela vai ensinar umas coisas para ele de recompensa, mas nesse momento apareceria o Issei. Akeno diria que ela vai lá pegar uns curativos para o Issei. Então Goku diria que o tiro daquela deserto foi bem feio na perna dele, que se não fosse pela ruiva ter curado ele, ele teria ficado sem a perna. Então Kiba diria desse Ásia que ele pode ser uma das servas dos anjos caídos. Goku diria que isso é impossível, que ela é uma pessoa boa que única iria se misturar com aquele tipo de gente. Issei diria que ele concorda com Goku, que ela é uma pessoa que não pode ser mal que nem os anjos caídos. Ria sairia do banho, dizendo que isso não importa, que de qualquer jeito o Issei é um servo de demônio, é ela de anjos caídos. Goku diria que ele não é de nenhum clã. Rias diria que ele é considerado membro da família divina, que todos os seres tremem de medo dos parentes dele. Goku disse que ninguém sabe que ele é parentes dele. Rias diria que ninguém sabe porque o pai dele nem ligava para ele. Goku diria que isso é mentira. Rias diria para ele acorda na realidade, porque ele acha que ele largou ele para a terra. Goku diria que ele pode até ter abandonado ele, mas só que pelo menos ele não é um fracote que depende de servos para se proteger. Ele sairia voando. Issei diria que os dois estão magoando uns aos outros sem necessidade. Rias diria para ele ir para casa porque hoje foi demais para ele. Issei sairia. Akeno diria para Rias se ela não está brigando com o Goku à toa. Ela diria que ele está deixando ela muito magoada com as palavras dele, mas Akeno diria que ela está também magoando ele, e ela diria que os dois têm que parar com essa criancice porque isso já está passando dos limites. Então Issei acordaria e ficaria pensando nos acontecimentos de ontem. Ele diria que ele é fraco, que se ele pelo menos pudesse ajudar, então ele resolveria ir treinar na praça, mas ele veria que isso seria inútil. Então ele diria que iria para a casa de Goku para pelo menos tentar fazer ele ficar pelo menos mais forte, mas ele encontraria a Ásia. Eles começariam a conversar. Enquanto isso, Goku estaria treinando duro, dizendo que ele já passou por muitas coisas na vida, que ele nunca ficou tão pra baixo como esses dias. Ele ficaria se perguntando se a Ásia estaria bem. Ele diria que ele deveria ter saído daquele portal para dar uma lição no padre psicopata. Então Issei e a Ásia estaria conversando na lanchonete. Eles começariam a conversar. E Goku estaria voando por aí tentando se descontrair, mas ele veria duas pessoas com presenças conhecidas. Ele resolveria ir para lá. No clube estaria reunindo todos os seus servos menos Issei.
Issei. A Rias diria que ela veio aqui dizer para eles do Goku. A Ken diria que o que ela está fazendo não é um absurdo. Rias diria que Goku pode se voltar contra eles, que pelo menos eles possam estar preparados. Kiba diria que se elas não conhecem ele desde pequeno, ela não está vivo até agora. O porquê que ele de repente iria mudar de ideia. Rias diria que ela só está aqui para fazer um jeito de eles conseguirem pelo menos conseguir se defender. Mas que Kiba é o servo dela, que ele deve obediência a ela. Então Goku estaria perto dessas presenças. Quando ele foi ver a Ásia, Goku ficaria alegre, dizendo que ele achou que ela estaria em perigo. A Ásia diria que ela estava bem, que não aconteceu nada demais. Então os três foram se divertir. Então eles ficariam num lugar, ficando discutindo falando da vida um do outro. Então Ásia contaria a sua história da sua vida, dizendo que ela nunca conheceu seus pais desde criança. Ela foi encontrada em uma casa da uma igreja. Ela foi morar por lá. Então ela tinha uns poderes em que ela curava qualquer tipo de doença ou ferimento. Mas um dia ela encontrou um jovem, mas só que ela não sabia que era um demônio. Então foi ajudar, mas só que todo mundo ficou sabendo. Começaria a chamá-la de bruxa. Então Goku diria que foi assim que ela se tornou o servo de anjos caídos. Goku diria que o passado dele é muito parecido com a dela, só que muitas coisas eram um pouco diferente. Mas quando ele iria contar a sua história, Goku sentiria 3 presenças de anjos caídos. Goku diria que ele tem que ir porque tem 3 anjos caídos por ali. Ele diria que ele iria atrás daqueles desgraçados. Goku diria para Issei ficar perto da Ásia porque os anjos caídos devem estar atrás da Ásia. Então Goku sairia fora de lá. Issei diria para a Ásia que vai dar tudo certo, que ninguém vai pegar ela. Ele diria que eles são amigos, que amigos ajudam uns aos outros. Então Rainari apareceria e diria para a Ásia voltar para ela. Então ela começaria a dizer: então é verdade que você está com esse demônio fracote, é inútil. Issei diria que a anja caída não vai levar a Ásia de jeito nenhum. Rainari diria que ela não tem tempo para brincar de gato é rato, dizendo para a Ásia ir logo aonde é o seu canto. A Ásia recusaria, dizendo que ela não quer voltar para aquele lugar. E ela diria para o Issei que ela fugiu da igreja. Issei diria que era para a anja caída ir embora, porque senão ele iria matá-la. Então Rainari puxaria uma lança de luz na sua mão e diria para ele vir para cima, se ele pelo menos tem coragem. Então Issei falaria sacredigear. E ela apareceria. Rainari diria que esse é o poder do Imperador do Dragão. Começaria a rir. Issei diria que ele quer ver ela rir depois da surra que ela vai levar. Mas antes dele reagir, Rainari furaria o Issei. Então Goku chegaria e veria os anjos caídos. Ele diria que se eles estão precisando de alguma coisa, eles diriam que eles já conseguiram achar o que eles procuravam. Então Goku iria para cima de ambos e espancar a todos de uma vez. Goku diria que está na hora dele matar eles, que os anjos caídos sempre foram pessoas burras e jumenta. Eles diriam que eles sempre se acham inteligente, mas se ele não prestou atenção no plano deles. Goku diria como assim? Ele diria como se eles fossem burros de lutar com uma pessoa mais forte que ele. Ele continuaria, dizendo para ele parar de se distrair. Goku sentiria 3 presenças. A presença do Issei estaria diminuindo. Goku diria: droga, tem um anjo caído por lá. Eu preciso ir rápido lá.